Bom, você então fez o cálculo, achou uma massa adequada e agora então eu e Gustavo preparamos a aula prática para vocês. Fizemos então a pesagem em triplicata da massa de oxalato de sódio, como vocês podem observar agora. Foi feito um cálculo para as massas a serem pesadas em torno de 0,16 gramas. De 0,1728. Então, 0,1728, a primeira amostra. Não esqueçam de anotar bem essa massa ser pesada, ou melhor, essa massa que foi pesada. Tarando a balança. Tarando a balança. Vamos para a segunda amostra. Zero 1829. Não mudou, 30. 0,1830. E a última massa de oxalato de sódio, que é o padrão primário a ser usado para padronizar a nossa solução de permanganato de potássio 0,1 normal. Zero 2020. 0,2020. Só não pode ser 0,32, senão gasta a bureta inteira. Feita então a pesagem dessas massas, chegou a hora de executarmos a titulação da solução de permanganato de potássio com essas massas então. Bom, a técnica vocês vão observar agora na gravação dessa aula prática e queria que vocês prestassem bastante atenção em cada detalhe para vocês observarem como essa técnica se difere um pouco da técnica que vocês fizeram anteriormente, ou seja, da argentimetria, ok? Observa cada detalhe, porque depois então nós teremos uma nova atividade. Então agora é hora de padronizar a nossa solução de permanganato de potássio. A solução então foi preparada, nós deixamos ela por uma semana para ela estabilizar. Nós vamos colocar um pouco de água para a gente poder então fazer a adição de ácido sulfúrico. Percebe as massas que nós pesamos? Vira o terceiro aqui só para aparecer as massas, as que foram pesadas. Ok? Então perceba, o nosso cálculo deu 0,16. Nós variamos bastante aqui as massas dessas substâncias. Se você quiser até colocar um pouco mais de água, Gu, não tem problema para dissolver melhor essa amostra.
Essa terceira amostra deu uns cristais maiores, por isso que o Gu está macerando um pouco mais intensamente para quebrar esses cristais. Professor Gustavo. Vamos lá? Vamos lá. Então, agora nós vamos colocá-las na bandeja, porque nós vamos fazer adição de ácido sulfúrico. E onde é o melhor lugar para fazermos essa adição, moçada? Isso mesmo, na capela. Então, nós vamos para a capela agora. Aqui, então, está o nosso reagente, ácido sulfúrico, que nós vamos adicionar a solução que foi preparada com as massas de oxalato de sódio, que é o padrão primário a ser utilizado na padronização do permanganato de potássio. Então, as nossas amostras estão aqui. E será, então, acrescentado quanto, Gu? 10 ml para cada análise aqui. Só que agora o pessoal vai fazer um pouquinho de barulho, tá? Perceba que o Gustavo firma a ponta da pipeta no becker para evitar tremedeiras, né? Vocês podem usar esse recurso, ok? Alívio esse barulho, mas a capela precisa estar em dia, né? Então, as amostras já estão com o ácido sulfúrico. Nós vamos, então, para o próximo passo. Bom, então, novamente, toda vez que nós vamos fazer a padronização, pega os copinhos, escreve lixo e o outro copinho é o limpo. Então, nós vamos fazer um ambiente na bureta. Temos até um barulhinho de cachorro aqui no fundo, hein, gente? Vamos fazer então um ambiente na bureta. Percebe que o copinho lixo ele sempre fica ali embaixo da bureta, ó.
fazendo o ambiente na bureta. Depois nós vamos carregar a bureta e acertar o menisco. Lembrando então mais uma vez, ter o cuidado para não deixar bolhas. Perfeito. E agora então é só fazer o acerto do menisco lá em cima. Bom, então agora, seguindo a nossa técnica para padronização, nós vamos acrescentar mais ou menos uns 250 mililitros de água e levar essa solução para aquecimento. Essa titulação a gente realiza a quente. Então, a gente precisa estar com uma temperatura em torno de 90 graus. Como que você saberá que está em 90 graus? Porque ela não pode entrar em ebulição, ok? Então, você segura da seguinte forma. Você faz isso aqui, ó, na solução. Quando você não conseguir ficar segurando aqui, ó, você chega aqui já, é porque já está na hora de titular. Agora nós vamos lavar o bastão, ok? Para a gente poder realizar a titulação. Já está bem quente a nossa solução. Podemos até desligar o fogo já. O Gustavo vai fazer o teste com a mão para vocês verem como é que funciona. Ó, a gente não dá conta de segurar, ok? Só que, Gustavo, liga o fogo para a gente já colocar outra amostra para ir aquecendo. Enquanto isso, né? Isso. Essa titulação precisa ser uma titulação a quente. Se até quiser tirar o bastão. A gente precisa fazer uma titulação um pouco mais rápida para a nossa solução não esfriar, ok? Então nós vamos proceder à titulação e a nossa viragem, ela é o tom da fenolftaleína, aquele tom rosa clarinho. Essa titulação é mais fácil da gente identificar o ponto de viragem. Num primeiro momento a gente assusta achando que virou bastante, né? A gente pensa assim, virou, mas não, olha como que ela já fica cristalina. Quer ver? O Gustavo vai dar um jatão para vocês verem como que parece que virou. Aí você deve estar se perguntando assim, ué, Aline, mas vai virar, a gente não adicionou nenhum indicador, como é que vai acontecer essa viragem? Pois é, o próprio permanganato de potássio, então, ele vai desenvolver essa coloração rósea, certo? A hora que a reação se processar, né? A hora que a gente atingir, então, o ponto de equivalência, nós vamos perceber a viragem pela mudança de coloração para o tom rosa. Precisa ser uma titulação mais rapidinha, porque senão a nossa solução esfria. Vou chegar mais perto para vocês verem o tom. O tom é bem violeta. Aqui no vídeo está parecendo um tom vermelho, mas ele é um tom violeta, sabe?
parecendo meio rosa, mas é no tom do permanganato mesmo. Aí 20 já. Então percebe, daqui a pouco vai começar a demorar um pouco mais para sumir esse roxo lá do meio. Tá próximo do 25 já. Essa titulação, ela demora um pouquinho a começar a reagir à amostra, porque a partir do momento que forma o MnSO4 na reação, é que ele funciona como um catalisador que acelera a velocidade da reação e aí então a reação começa a acontecer de forma mais rápida. Percebe agora que está demorando um pouco mais a sumir. Aí, vamos contar. Então, esse tom bem clarinho, percebe? Ó? Esse tom bem clarinho. Então, a gente conta 30 segundos. Se não sair essa coloração, aí a viragem está feita, ok? Bom, essa primeira titulação nós gastamos 29, quanto, Gu? 29,3. 29,3. Bom, então o Gustavo vai fazer o teste da solução, se já está boa para a titulação. A bureta já foi novamente carregada para a gente fazer a segunda titulação. E vamos colocar a terceira solução para aquecer enquanto fazemos a titulação. Vamos ver que volume nós vamos gastar nessa nova titulação. Nós vamos fazer uma titulação bem rápida. Então a gente pensa, ó, no primeiro momento que não aconteceu nada, né? Mas olha aí que bonito, ó. Logo ela some a coloração. Agora está um tom violeta na filmagem. Estava aquele tom meio vermelhado, agora está pegando um tom violeta. Essa amostra aqui é 0,17, mais próxima do real, do calculado. A primeira amostra, vocês viram que nós gastamos uma quantidade maior, que ela foi a 0,20, né? Então, nós gastamos uma massa um pouco maior. Essa aqui, 0,17, está mais próxima da massa ideal que nós
não ideal, a massa que nós calculamos, né, de início. Essa aqui provavelmente vai virar com menos volume. Ó, percebe que ela já está adquirindo essa coloração. Sim. Então, volume gasto, 25 redondo. 25 mililitros, ok? Então, nós vamos aguardar agora a nossa outra amostra aquecer. Enquanto isso, vamos recarregar a bureta. Então, Gu, testa agora se essa massa está no jeito, se essa amostra está no ponto. Bureta novamente carregada, então. Menisco acertado e vamos para terceira e última titulação. A massa é 0,18, provavelmente gaste um pouquinho mais. Percebe que está demorando agora a sumir aquele miolinho. Aí a gente já vai freando a nossa titulação. Começando a demorar a sumir de novo, né, a coloração. Então percebe, ó, que ela já adquiriu o tom rosa, ok? E o volume foi de 26,6. 26,6. Muito bem. Agora vamos para os cálculos. Bom, chegamos então a 3 volumes gastos referente a cada uma dessas massas que nós pesamos, certo? Bom, o que você deverá fazer então? Agora é sua vez de determinar o fator de correção.
Eu quero que você construa uma tabela como essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ok? Como essa tabela aqui. Na primeira coluna, vocês então colocarão as massas de oxalato de sódio que vocês viram aí que foram pesadas. Na segunda coluna, vocês vão colocar o volume que foi gasto de solução de KMnO4. Na terceira coluna, vocês colocarão o volume teórico, aquele que deveria ter sido gasto, tá? Lembrando que se você tivesse pesado exatamente a massa que você calculou para mim, nós iríamos usar um volume de 25. Como nenhuma delas nós pesamos essa massa, então você vai calcular novos volumes teóricos, utilizando aquela básica, velha e conhecida fórmula do volume teórico é igual a massa vezes 1000 dividido pelo número de equivalente grama do oxalato de sódio, ok? E na última coluna, então, vocês colocarão o fator de correção. Lembrando que depois vamos fazer o fator de correção médio para colocarmos, então, no rótulo dessa solução. Combinado, moçadinha? E numa próxima aula, então, nós executaremos a primeira determinação de permanganimetria. Nós faremos, então, uma análise do teor de água oxigenada numa amostra de água oxigenada. Ok? Espero que você tenha entendido bastante e verei o teu aprendizado pelo fator de correção que você encontrará. Um grande beijo no seu coração.